Bom, pessoal, resolvi fazer uma revisão de progressão aritmética, até para vocês não confundirem com progressão geométrica, que não é o conteúdo aqui da recuperação. Então, eu selecionei aqui 4 questões para discutir com vocês, que tem a ver muito com o que eu vou cobrar na recuperação. Então, diz assim a primeira: qual o 10º termo da PA? Lembrando que para ser progressão aritmética, a soma entre os termos aqui, a razão, que é o valor que aumenta, tem que ser sempre o mesmo. Lá na PG, na progressão geométrica, vai multiplicando, mas aqui na PA vai somando ou diminuindo. Então, nesse caso, o valor que aumenta aqui é a razão. Então, nós temos aqui o primeiro termo, que é o 3. Nós temos a razão, que na PA é o R, que é o quanto aumentou, que é 3 também. E eu quero o 10º termo. Sempre que eu falar em posição ou quantidade de números, é o N. Como eu quero saber o valor que ele tem, o valor dele é o AN. Então, nós vamos substituir na fórmula do termo geral. Como alguns alunos preferem fazer a sequência até chegar no 10º número, tudo bem, pode fazer. Então, nós temos aqui o primeiro termo, que é o 3, o N, que é o 10, e a razão, que é o 3. Substituímos, então, na fórmula do termo geral. Aí vai ficar 3 mais 9 vezes 3. 9 vezes 3 é 27, porque primeiro eu tenho que multiplicar. Eu não posso fazer isso aqui, ó. 3 mais 9 dá 12, 12 vezes 3. Não, primeiro é a multiplicação. Então, dá 27 mais 3, no caso, o 10º termo é o número 30. Agora, vamos supor que eu tenha numa PA o valor do A1 e sei que o 10º termo é 20. O que eu sei aqui? Que a posição que ele ocupa é 10 e que o valor dele é 20. Então, o N é 10 e o AN é 20. Substituindo, eu vou descobrir a razão, que é o que está faltando. Então, a razão, no caso, aqui o AN é 20, o A1 é 2, o N é 10 e a razão é o que eu quero saber. Então, 20 igual a 2 mais 10 menos 1, 9. Como eu quero saber o valor de R, eu vou passar tudo que não é R para o outro lado. Então, mais 2 vem para cá, menos 2. Que dá 18. Aqui, dá 18. Como o 9 está multiplicando, o 9 vai passar dividindo. Então, o valor da razão, que pode ser o número com vírgula, pode ser negativo, é só o N que não pode ser. O N tem que ser um número natural diferente de 0. Nesse caso, a razão é 2. Então, nós vimos como descobrir o valor do AN, como descobrir o valor da razão. Agora, nós vamos ver como descobrir o N. Isso aqui que está pedindo é o valor do N. Quantos números tem? Nós sabemos que o problema diz que o primeiro termo é 5. A razão é o quanto aumentou ou diminuiu. Nesse caso, aumentou 5. Se tivesse diminuído, teria que colocar a razão negativa. E o AN, 525. Então, substituindo na fórmula, que eu não vou colocar outra vez aqui, o AN igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. 525 igual a 5 mais. Sempre que for para achar o valor do N, tem que fazer aquele chuveirinho, que é essa multiplicação aqui. 5 vezes N, 5N. 5 vezes menos 1, menos 5. Aqui eu posso diminuir. No caso, como são números iguais, vai dar 0, posso cancelar. E o 5 que está acompanhando o N que está multiplicando, passa dividindo. Então, eu tenho que dividir 525 por 5. Dá 1, não sobra nada, abaixo 2.
Como eu tenho que abaixar mais um número aqui, mais um algarismo, eu vou colocar um 0 e aqui o 5. 5 vezes 5, 25. Para 25, nada. Ou seja, o valor do N é 105. Significa dizer que tem 105 números. Não poderia ser 105,2, 105,5. A quantidade de termos tem que ser um número natural, como eu disse, e não pode ser 0. Agora, vamos ver um caso que tem a soma. A soma dos termos, ela está dita aqui, a fórmula, que é a 1 mais a n vezes n dividido por 2. Então, eu quero somar os números, os primeiros 20 números na PA de 1, 4, 7, até chegar no 20º. Então, eu tenho A1 igual a 1, a razão igual a 3, o N é a quantidade de números e eu quero saber a soma. Só que nesse caso eu preciso descobrir quanto que é o AN, porque vai ser necessário na soma. Eu tenho que saber qual é o último número. Então eu vou substituir o A1 mais o N menos 1 vezes a razão. A N é igual a 1 mais 19 vezes 3. Então, nós vamos ter que colocar ali quanto que é 19 vezes 3, né? 9 vezes 3, 27. 3 vezes 2, 3 vezes 1, 3, mais 2, 5. 1 mais 57. O valor do AN é 58. Eu sei que o último número da sequência é o 58. Quem quisesse fazer todos os números e somar, pode fazer, mas dá muito mais trabalho. Então, para fazer a soma, eu vou substituir o primeiro termo, o último termo, o N dividido por 2. Então, nós temos aqui 59 vezes. Eu posso dividir o 20 pelo 2 para ficar mais fácil? Dá 590. Quem quiser fazer 59 vezes 20 para depois dividir por 2, também pode. Mas se eu achar que é possível dividir o 20 pelo 2, os dois números aqui, colocar aqui a divisão, fica mais rápido de resolver. O que eu quero dizer é o seguinte, colocar o valor da soma, que é 59, e aqui o valor da divisão desses dois números, e multiplicar os dois. Refaçam os exemplos, pausem o vídeo, tentem resolver sem olhar o resultado, estudem bastante que eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Um abraço.